gente, eu sou a professora Railda, de matemática, né? Estamos aí na Semana do Conhecimento, com aulas diferentes, né? Mas antes de darmos continuidade, né, a nossa aula do conhecimento, a nossa Semana do Conhecimento, eu tenho aqueles lembretes super importantes para você, né? Você que acessa o Google Classroom, você vai lá no link número 1, faz a atividade, clica em enviar para que a sua presença seja garantida, tá? Você que assiste pela televisão, você vai lá pegar os materiais lá na escola, né? O dia que a tua escola está aberta, né? Então você pega esses materiais impressos, leva para casa, faz, né, as atividades, devolve lá que o seu professor vai corrigir e te atribuir nota e presença. E agora também nós temos os Meets, que são aquelas mini aulas, né, com o professor, e assim você tem a oportunidade de perguntar as coisas, tirar suas dúvidas, rever seus colegas, né, que é bem bacana, né, gente? Então, com esses recadinhos super importantes aí dados para você, nós vamos, né, dar continuidade na nossa aula, na nossa Semana do Conhecimento. Então, lembrando que nós fizemos, né, uma aplicação prática do Teorema de Tales. Então, aonde que nós aplicamos o Teorema de Tales no nosso cotidiano? Então, veja lá, a gente pode fazer através de cálculo de planta, de uma quadra, né, observando as ruas. Nós podemos fazer também em instalação elétrica, né, de casas, de prédio, e também a gente pode fazer aqueles cálculos de distâncias inacessíveis, né? Tudo isso a gente já viu, né, com a aplicação aí do Teorema de Tales, certo? Então veja lá, na aplicação do Teorema de Tales, nós vamos fazer a utilização da sua maquete para fazer um exercício. Lembra, né, que na aula passada você elaborou, né, fez com muito capricho, né, a sua maquete. Então, hoje nós vamos utilizar a sua maquete para fazer os exercícios. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui para que você faça aí na sua casa. Então, vamos lá. Então, veja lá, Teorema de Tales. Primeiro, você deve colocar a sua maquete no sol. Lembra que nós temos a sugestão do sol, do abajur, né? E até mesmo da lanterna do celular. Aí, você vai obter as sombras. Se você fez com o prédio e a árvore, né? Ou se você utilizou outra estrutura, né? Que poderia ser uma torre, enfim, um bastão. O que você utilizou na sua maquete, nós vamos fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que você deve colocar é lá no sol ou com a lanterna, né, do seu celular ou com o abajur. Próximo. Agora, com bastante cuidado, você vai utilizar a régua para medir o comprimento de cada sombra e anotar no seu caderno. Então, você vai lá, né, pegar a sua reguinha e verificar quanto é que mede o prédio. Quanto é que mede, a sombra, né? Você já pôs ela no sol, então você vai medir a sombra, tanto do prédio quanto da árvore, certo? Ou do bastão, no qual você utilizou na sua maquete da aula anterior. Aí agora, você vai colocar, né, colocando a régua de forma perpendicular ao lado do prédio e da árvore que você fez, meça a altura de cada um e anote, né? Então, conforme aqui a figura está, tenho certeza que lá na sua maquete também está formando essa sombra, você vai fazer essas medições. Aí veja lá, aqui você vai montar uma proporção, lembra, né, que no Teorema de Tales a gente monta essa proporção. Então veja lá, eu tenho a altura da árvore com a sombra da árvore, eu tenho a altura do prédio com a sombra do prédio. Então, agora você vai fazer os cálculos e vai observar esse resultado. Então, eu vou te dar um tempinho para você fazer a cópia, diz que é super importante, porque de repente a gente só falando, você não lembra de tudo isso. Mas quando ele está aí no seu caderno, fica mais fácil daí, tá bom, gente?
Então, agora que você já fez, né, essas medições conforme ali o exercício pede, vamos ver como é que ficou. Então, assim, ó, então, ao resolver a proporção, observamos que as medidas são aproximadamente iguais ou as medidas são muito diferentes. Como é que ficou aí no seu exercício? Ficou parecido, gente? Ou ficou muito diferente? Qual que é a resposta, né? Então, né, com certeza essas medidas são aproximadamente iguais, né? Porque a gente observa aqui, ó, né, na figura, né? Então, pelo teorema de Tales, nós verificamos que a razão entre as medidas da altura e da sombra são proporcionais, né? Então, aí vem comprovar, né, que com a aplicação do teorema de Tales, nós temos essa razão de proporção, certo? Então, vamos caminhando. Então, veja lá, agora eu tenho um exercício para você. Marcos fez a maquete com 2 prédios de alturas diferentes. O prédio menor, né, que a gente observa aqui, ele tem 5,1 centímetros de altura e sua sombra mede 11,7. A sombra do prédio maior, né, ó, observe aqui na maquete do Marcos, a sombra do prédio maior mede 17,4 centímetros. Determine a medida da altura do prédio mais alto. Então, você vai usar, né, o teorema de Tales pela razão de proporção e vai resolver esse exercício, que agora eu acredito que esteja bem tranquilo, porque nós já fizemos, né, além das aulas normais, agora na Semana do Conhecimento, colocamos em prática e tenho certeza que esse cálculo será fácil para você agora, tá bom, gente? Vou te dar um tempinho para você copiar, né, esse exercício, transcreva aí no seu caderno e a gente já volta com a solução.
Então vamos lá para a solução deste problema, gente? Então como é que ficou? Então lembrando, né, que basta eu tirar, né, os números, né, que ele me deu do problema e colocar aí, né? Então se veja lá que o x é o que ele está me pedindo sobre 17,4 igual a 5,1 sobre 11,7. Fazendo aquele cálculo, né, que a gente já sabe, os extremos pelos meios, nós chegamos em um resultado que é, vamos lá, 88,74 dividido por 11,7. Então, eu cheguei num resultado de aproximadamente 7,6 centímetros, que é o que ele me pede, que é a altura do prédio maior, gente? Então, você veja lá que nessa maquete que Marcos fez, com certeza é algo muito parecido com a sua maquete, né? Então, os cálculos ficaram mais fáceis agora, né? Então, com isso, né, a gente viu muita coisa prática do Teorema de Tales, tá? E para a gente encerrar, né, essa semana do conhecimento, com tudo que a gente viu aí durante a semana, eu tenho um desafio mão na massa. Você é um engenheiro e foi contratado para construir um prédio de 20 metros de altura em um terreno quadrado de 20 metros de medida e que precisa ter uma área de lazer infantil. Qual a posição que esse prédio e essa área de lazer devem ocupar no terreno de forma que não tenha sombra nessa área das 12 às 17 horas? Então, eu vou te dar um tempo para você fazer a cópia desse desafio e você já vai aí pensando, né, na solução deste problema. Lembrando que você também pode fazer a utilização, né, já do material da sua maquete ou também pode construir uma maquete nova, tá bom, gente? Então, copia aí direitinho para que você tenha todos os dados.
Então, gente, agora com o desafio copiado, né, caso você tenha alguma dúvida, entre, né, em contato lá com o seu professor, que ele terá o maior prazer em te ajudar. Então, veja lá. Então, agora você também, né, não esqueça de fotografar a sua atividade, poste nas redes sociais, marcando, né, a hashtag Semana do Conhecimento, né? E caso você, né, não possa fotografar, leve essa sua atividade lá para a escola, né, que tanto o seu professor quanto a direção da escola vai ter o maior prazer em colocar nas redes sociais, certo, gente? Então, assim, a gente acaba, né, fechando a Semana do Conhecimento com muitas coisas legais, né, que a gente viu na prática, fizemos a maquete, né? Então, assim, foi um assunto bem interessante. E na próxima aula, nós vamos ter projeções e vistas ortogonais, né? Vamos mudar um pouco de assunto, mas também é super interessante. Então, o que eu digo para vocês, bons estudos, fiquem bem e até a próxima!